Romanos 6, versículo 11. Irmãos, vamos discorrer sobre o que Deus está falando conosco esta noite na sua palavra. Deus está falando nesse texto, irmãos, sobre a conduta diária do cristão. E a palavra de Deus está revelando algumas coisas sobre o pecado e deixando claro que o pecado é uma prisão na vida do homem. Porém, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele desfez as obras do diabo, o pecado, e quebrou essa cadeia de prisão a qual nós estávamos presos, e nos deu liberdade agora por meio de Cristo, para que possamos viver uma vida neste presente mundo, não mais escravos do pecado, mas agora servos do Deus vivo. Ele diz no versículo de número 11, que nós devemos agora nos considerar como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Considerar morto para o pecado, irmão, é não satisfazer mais as vontades, não satisfazer mais os desejos, porque a palavra de Deus diz que o pecado bate a porta, mas cabe a nós dominá-lo. E quando o pecado bate a porta e nós o dominamos para não satisfazer a vontade do pecado, para não nos entregarmos aos desejos do pecado, assim nós estamos mortos para o pecado. Quando ele diz que nós temos que nos considerar como mortos para o pecado, ele não quer dizer que a carne não vai mais sentir vontades, porque obviamente que ela vai. O próprio apóstolo Paulo, ele fala disso na carta aos Gálatas, no capítulo 5. Ele se refere da constante luta da carne contra o espírito. E Paulo deixa claro que diariamente o homem trava uma batalha com o seu espírito, que quer fazer a vontade de Deus, contra a sua carne, que quer fazer a vontade do pecado. E quando ele diz que nós devemos nos considerar mortos para o pecado, não é que o desejo não vai mais vir, a vontade de pecar não vai mais vir, não é que você não vai mais ser tentado, é claro que você vai ser tentado, é claro que você em alguns momentos vai ser atraído a pecar, vai receber sugestões para pecar. A sua carne em alguns momentos ela vai sentir a vontade, algum desejo de pecar, porém vocês vão se considerar mortos para o pecado no sentido de que vocês não vão se permitir satisfazer as vontades do pecado. Entendeu? Amém? Você não vai se permitir satisfazer o desejo da carne. Então agora você vai entender isso, irmão. Você tem que se considerar morto para o pecado. O pecado está aí. O pecado está no mundo, o pecado está aí fora, o pecado está tão próximo, tão perto, está nos tentando nos seduzir, mas nós temos que nos considerar mortos para ele. E ele continua dizendo que enquanto nós temos que nos considerar mortos para o pecado, no mesmo instante nós devemos nos considerar vivos para Deus, em Cristo Jesus o nosso Senhor. Depois, mais na frente, ele vai explicar por que isso. Porque se eu falar agora, aí vai perder o sentido quando eu for falar lá na frente. Mas ele está dizendo que agora eu me considero morto para o pecado. Embora o pecado, o desejo venha, a vontade venha, mas eu não satisfaço mais, eu não me entrego mais, eu não pratico mais. E agora eu me considero morto para o pecado e ao mesmo tempo me considero vivo para Deus. Considero vivo para Deus. Vivo para Deus, morto para o pecado. Ou seja, agora eu vivo para agradar, para satisfazer, para alegrar, não mais a minha carne do pecado, mas agora agradar e satisfazer a vontade de Deus. É isso que ele está falando. Se a minha vida, eu como um cristão, como alguém que congrego, que estou na igreja, que levo a Bíblia, mas se a minha vida é entregue ao pecado, se eu vivo pecando desenfreadamente, João disse que por acaso a gente peca, mas ele disse que nós não podemos viver entregues ao pecado. Mas se a minha vida como cristão é entregue aos prazeres, é entregue aos deleites, é entregue às vontades da carne, logo
eu não estou morto para o pecado. Muito pelo contrário, eu estou vivendo mergulhado nos prazeres, na vontade da carne, no pecado. Mas se a minha vida, a minha conduta, o meu comportamento é um comportamento que vive, as minhas obras alegram a Deus, satisfazem a Deus e estão de acordo com a vontade de Deus. Se a minha vida eu vivo de acordo com a doutrina de Cristo e que os apóstolos ensinaram, então logo eu estou vivendo para Deus. Amém? Se eu vivo a palavra, se eu guardo a palavra, se eu obedeço a palavra, se eu pratico a palavra, eu estou vivendo para Deus. Mas se eu não pratico a palavra, eu estou vivendo para a minha vontade, estou vivendo para a carne, estou vivendo para o pecado. Então aqui, irmão, você tem que olhar para quem você está vivendo. Você tem que olhar e analisar nesse momento, mediante a exposição dessa palavra, se você já está se considerando morto para o pecado e vivendo para Deus, ou se você ainda está morto para Deus e vivendo para o pecado. Você tem que observar isso nesse momento. Essa palavra é para você ir aí refletindo, meditando e observando nada mais do que a sua vida. Não adianta ouvir uma palavra como essa e lembrar: ixi, o Jackson está andando errado. Mas o Clécio está andando direitinho. Não. Ouvir uma mensagem como essa, nós temos que olhar para quem? Para nós mesmos. Nós temos que apontar a nós mesmos. E ele continua dizendo, no verso 12 ele vai explicando: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. O que ele está querendo dizer? O que é reinar, irmão? Quando alguém senta-se num trono para reinar, ele está sentando-se para dominar, para exercer poder, para exercer a autoridade e domínio. É isso que significa reinar. Então, quando ele diz que nós não devemos deixar que o pecado reine no nosso corpo mortal, ou seja, nós não podemos permitir que o pecado nos domine. Você não pode deixar, meu irmão, que o pecado domine a sua vida. Você não pode se deixar permitir que o pecado exerça domínio sobre você ao ponto de você obedecer às suas concupiscências, como ele fala aqui. Você não pode permitir isso, que o pecado lhe domine, que o pecado reine sobre a sua vida. Você deve permitir apenas que um lhe domine e lhe reine, e esse é o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Não permita. O pecado vai bater, a vontade vai vir, o desejo vai vir, o convite, a atração, a sedução, a armadilha, mas você não vai permitir o pecado lhe dominar, amém? Não vai deixar. Por maior que seja a vontade, você diz: eu não sou mais escravo, nem servo do pecado. Ele não tem mais domínio sobre a minha vida, ele não reina mais sobre a minha vida, como reinava antes no passado. Antes todos nós aqui o pecado era quem reinava em nós. Toda sorte de perversão, de desejo imundo, maligno, profano, abominável, a gente praticava. E não conseguíamos nos libertar. Como hoje eu vejo, por exemplo, pessoas que querem sair do tráfico, pessoas que querem sair das drogas, pessoas que querem sair do alcoolismo, pessoas que querem largar o tabagismo e não conseguem, porque se tornaram escravas. O tabagismo é quem está reinando sobre a vida de muitos. Tem pessoas na igreja que não conseguiram ainda largar o fumo. Tem pessoas na igreja que não conseguiram ainda largar a bebida. Tem pessoas na igreja que ainda não conseguiram largar as drogas. Porque ele quer, ele deseja, ele tem vontade, mas ele não tem força, porque aquilo ainda está reinando sobre a vida dele, está ainda dominando sobre a vida dele. E nós que já fomos resgatados, você que já foi liberto, você que já foi transformado, que já teve um encontro com Jesus Cristo, você a quem Deus já fez a obra na sua vida, não permita novamente o pecado voltar a dominar você. Porque a gente tem visto muito isso, irmãos. Pessoas que foram resgatadas, pessoas que foram libertas, pessoas que foram transformadas, que tiveram um encontro com Deus, que estavam aí na igreja, estavam na obra, estavam nos caminhos do Senhor, uma bênção,
se santificando, se limpando, obedecendo, vivendo uma vida justa e agradável a Deus, e de repente, simplesmente, ele caiu, voltou para o mundo e agora está dominado sem poder se levantar. Dominado. O pecado botou o pé no pescoço dele e disse: você não levanta mais daí, ele não consegue mais. Então nós temos que ter cuidado com isso, porque ninguém pode brincar com o pecado. O pecado, irmão, a Bíblia fala do diabo, né? Que ele vem para matar, roubar e destruir. Assim é o pecado. Ele chega de uma forma aparente, uma aparência boa, ele chega de uma forma atrativa, ele chega de uma maneira sedutora, e ali é a coisa mais bela, o pecado, é a coisa mais saborosa, mais prazerosa. Mas quando você prova dele, aí é que você percebe o mal que ele traz para a sua vida. Então, não se deixe o pecado reinar sobre a sua vida, ao ponto de você obedecer às suas concupiscências. Ele diz no verso número 13: nem tão pouco, é que ele vai ensinando a vida cotidiana, como é que você tem que lidar com o pecado, como é que você tem que enfrentar o pecado para vencer as tentações dele. Ele vai dizendo no verso 13: nem tão pouco apresenteis os vossos membros ao pecado. Os membros, agora ele fala dos membros do nosso corpo, que outrora vivia no pecado, né? Nem tão pouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Uma forma, irmão, um meio que Paulo nos orienta aqui, como nós podemos resistir o pecado, como nós podemos não permitir que o pecado venha reinar em nosso corpo mortal, é não apresentar os nossos membros por instrumentos do pecado, é não apresentar as nossas mãos por instrumento do pecado, é não apresentar os nossos olhos por instrumento do pecado, é não apresentar o nosso corpo por instrumento do pecado. É isso o conselho que ele dá. Porque o pecado vem, e a força do pecado vem, mas eu só vou pecar se eu entregar os meus membros para satisfazer a vontade dele. Se eu recusar ao pecado de entregar os meus membros para satisfazer a vontade dele, então logo eu não vou pecar. Vai ser tão somente uma batalha, uma luta, um confronto dentro de mim, mas eu venci por quê? Porque eu não entreguei os meus membros para o pecado. Amém? Então não apresenta os membros do teu corpo para o pecado. Ou seja, não pegue em dinheiro mal ganho, não pegue em lucros desonestos, não apresente suas mãos para tocar em lucros desonestos. Não apresente os seus olhos para assistir, para estar diante de uma televisão, diante da internet, assistindo o que você não deveria assistir. Pornografia, lascívia, sensualidade, alguma coisa que leve a esse tipo de desejo. Não apresente os seus olhos a isso. Não apresente. A luta vai vir, a batalha vai vir, mas você vai vencer no momento que você não apresenta os seus olhos para isso. Não apresente os seus pés, que leva você para onde você quer ir. Não apresente os seus pés para lhe levar para lugares que Deus não quer que você vá. Não apresente os seus membros, os seus membros ao pecado, para satisfazer a vontade do pecado. É isso. Mas o conselho que ele dá o que é? Apresente os seus membros a quem? A Deus, para fazer a vontade de Deus. Apresente os seus membros a Deus como quem está vivo dentre os mortos. Sim. Apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque quem apresenta os seus membros ao pecado para satisfazer a vontade do pecado, está praticando a iniquidade, está se afastando de Deus e está morto. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, ou seja, como quem não está mais vivendo no pecado. Quem está na prática do pecado está morto. Mas quem é resgatado do pecado para viver para Deus, agora está vivo.
Diz: apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então agora os olhos que eu emprestava para assistir pornografia, sensualidade, agora eu não empresto mais. Agora se vier agora eu empresto, eu uso os meus olhos para quê? Para ler a palavra, para fazer a obra. A boca que eu emprestava para falar o que não devia, para falar o que não era coerente, o que não era conveniente, agora eu empresto para quê? Para propagar as grandezas de Deus. As mãos que eu usava para fazer coisas desonestas, para matar alguém, para roubar alguém, para furtar alguém, ou para fazer coisas desonestas, agora eu não empresto mais, agora eu empresto elas para levantar quem está caído. Os pés que eu emprestava a caminhar para a prostituição, os motéis, as farras, as bebedeiras, os bares, agora os meus pés me conduzem à igreja, à congregação, me conduzem ao evangelismo, me conduzem à obra de Deus, a uma vida de obediência. Então agora eu vou emprestar, você deve emprestar, apresentar os seus membros a Deus, entendeu? Para instrumentos de justiça. O que ele está dizendo aqui? Não use mais o seu corpo para o pecado. Não use mais os membros do seu corpo para o pecado. Use agora os membros do seu corpo para quê? Para servir a Deus, para a glória de Deus. Alguém pode perguntar: pastor, por que o senhor está pregando isso? Porque, amado, esse tipo de mensagem não é só para a gente do mundo. Esse tipo de mensagem tem que ser pregada para nós da igreja. Por quê? Porque há muitos entre nós que, embora estejam na igreja, estejam dando com a Bíblia, e sejam fervorosos no cultos, e tenham a vontade de estar presente e servir a Deus, ainda estão presos à escravidão do pecado. Ainda estão de repente ainda você está entregando os seus membros ao pecado, servindo o pecado com os seus membros. E você deve ouvir essa exortação para você parar de fazer isso. Deus está nos exortando hoje aqui: filho, você que está pecando, você que está usando o seu corpo para pecar, pare. Você que está usando o seu corpo para iniquidade, para satisfazer os prazeres da carne, para satisfazer a vontade de Satanás, pare, meu irmão, ponha um basta nisso, meu irmão. Tem um basta nisso. Ele continua dizendo aqui no versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Ele disse: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estar debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ele diz o que agora? Que o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Não tem mais domínio sobre a minha vida. Eu só me entrego o pecado agora se eu quiser. Antes o pecado me dominava, era compulsível, eu não conseguia. Mas agora o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Agora o pecado não tem mais domínio sobre mim. Eu só me entrego a ele se eu quiser. Então, toda vez que você peca, que você se entrega ao pecado, é porque você quis. Porque você não é mais escravo do pecado. Porque você não está mais debaixo da lei. Você está agora debaixo da graça. Você não está mais debaixo do poder da maldição da lei. Você está debaixo agora do poder da salvação e da vida da graça. E ele diz no verso de número 15: então, se nós estamos debaixo da graça, né? Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Porque, irmãos, existiu isso no primeiro século. Eu falei disso aqui quando a gente estava pregando a carta de Judas, sexta-feira. Foi 2 sexta-feiras para expor a carta de Judas. E na carta de Judas, Judas estava falando dos líderes que se infiltraram dentro da igreja. Líderes libertinos. Homens que diziam o seguinte: se eu sou salvo pela graça, então eu posso pecar, e eu pecando agora, o pecado não interferirá na minha salvação. E essa doutrina estava entrando dentro da igreja. E eu já ouvi pastores aqui em Fortaleza dizendo: olha, vai ter um arraial do São João, São Pedro, sei quem era o santo, vai ter um arraial lá na beira-mar. Pode ir, meu filho, pode ir lá. Pode ir lá. Nós somos livres. Não, meu filho, não, a gente pode tomar uma cervejazinha, nós estamos livres, nós estamos debaixo da graça. Não,
a gente pode tomar um vinhozinho, pode beber um vinhozinho, nós estamos livres debaixo da graça. Não, jovens, vocês podem namorar, podem fazer sexo, tem que aproveitar esse tempo, aproveitar os hormônios de vocês, porque nós estamos livres debaixo da graça. Esse camarada estava sendo usado pelo diabo, meu irmão. Porque o texto é muito claro em dizer o quê? O texto é claro em dizer que nós continuaremos pecando. Ele diz, de maneira nenhuma, de modo algum. Paulo diz logo, de hipótese alguma. Nós vamos continuar pecando porque nós estamos salvos pela graça. De maneira alguma. Irmão, não deixa o diabo colocar essa semente na tua mente não, amém? Não deixa. Não, eu posso fazer isso porque eu estou debaixo da graça. Não deixa não. Deixa não, que isso aí é engodo. Isso aí é laço. Isso aí é mentira. Isso é armadilha de Satanás para te derrubar. Não, eu posso fazer porque eu estou debaixo da graça. Nós estamos na graça, a graça, a graça, a graça. Tem gente aí, tem pessoas que dentro da igreja, conhecendo o evangelho, né? Troca de mulher como se troca de roupa. Não, essa aqui não deu certo, aí casa com outra, também não deu certo, casa com outra. Que é isso? Nós estamos debaixo da graça. Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus de amor. Sim, mas esse Deus misericórdia e Deus de amor diz que o homem não deve deixar sua mulher para casar com outro, porque senão ele vai estar em adultério. E quem casar com a mulher repudiada vai adulterar também. Então não vem achar que está debaixo da graça, agora Deus se tornou um Deus irresponsável, que Ele não se tornou não. Tem um bando de pastores aí, meu irmão, hipócritas, mentirosos em cima do púlpito, dando uma de profeta, de homem de Deus. E depois estão lá seduzindo as meninas da igreja. Não, nós estamos debaixo da graça. Não tem problema não. Tem problema sim. Essa doutrina aí veio por intermédio do diabo. Paulo disse aqui, nós vamos continuar debaixo do pecando novamente? Ele diz, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, jovens, vocês devem estar fazendo sexo. De maneira nenhuma, marido, você deve repudiar sua esposa. De maneira nenhuma, esposa, você deve repudiar o seu marido. De maneira nenhuma você deve mentir. De maneira nenhuma você deve furtar. De maneira nenhuma você deve ser desonesto. De maneira nenhuma. Não, mas Deus é misericordioso. Esse Deus misericordioso, meu irmão, diz que o dia da ira dele ninguém vai suportar. A palavra chega a dizer lá em Malaquias capítulo 3, que os pastores só sabem falar de dízimo ali, 3 e 4. Também capítulo 3, capítulo 4, a palavra de Malaquias diz lá, que o dia da ira do Senhor virá como um fogo, e os pecadores serão como palha seca naquele dia. Todo pecador depravado, pastores, vocês que vivem mentindo para o povo, com a vida dupla, vocês vão ser como palha no dia do Senhor, que o Senhor virá como um fogo. Liderança corrupta, caída, mentirosa, que explora a incapacidade das pessoas, que introduz na mente das pessoas uma mentira para poder explorar essas pessoas. Vocês vão ser como palha seca no dia do Senhor. E todos vocês mentirosos, desonestos, que não se arrependem, que não abandonam seus pecados, serão também como palha no dia do Senhor. Então não tem esse negócio, não pode pecar, porque a graça é mais dura do que a lei. Na lei dizia, se tu não adultere, não cometa o ato do adultério, não leva a mulher para a cama para adulterar com ela. A graça diz, não olha para uma mulher para desejar, porque tu já pecou. A graça exige mais. Então, irmãos, ele continua dizendo, de modo algum nós vamos pecar, continuar pecando. Por acaso a gente vai pecar? É lógico. Nós somos imperfeitos, nós somos falhos, mas nós não vamos viver no pecado, amém? Nós vamos pecar por acaso, mas esse por acaso não é, eu vou programar o pecado, não. Por acaso é por acaso, aconteceu por acaso. Foi ali de repente, o Senhor, e quando pecou por acaso, ficou triste, se angustiou, se entristeceu. Mas alguns não, estão pecando, estão satisfeitos com o pecado. Estão pecando, estão sentindo prazer e alegria no pecado. Esses aí já estão mortos e desarraigados da presença de Deus. Mas enquanto você estiver sentindo a tristeza pelo seu pecado,
Isso é muito bom, porque é sinal que você ainda está lutando para andar na presença de Deus. E diz no verso 16: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Justiça, ele diz, obediência para a justificação. É isso que ele está falando. Eu obedeço a Deus pela fé, aí eu sou justificado pela sua graça e pela sua misericórdia. Justificado quer dizer que meus pecados são apagados. Então ele diz que nós não sabeis que aquele a quem você se apresenta para obedecer, você se torna escravo dele. Se você tem apresentado o seu corpo para obedecer às vontades da carne, você tem se tornado escravo do pecado. Mas se você tem apresentado o seu corpo para obedecer a Deus, você tem se tornado escravo de Deus. Você lembra do que Martinho Lutero disse? Quando tentaram de toda maneira fazer ele negar, ou voltar atrás, ou renunciar o que ele estava pregando, verdadeiramente a palavra de Deus, com a ameaça dele ir para a fogueira. E o Martinho Lutero disse: a minha consciência é escrava da palavra de Deus. O que significa isso? Que aquele homem, ele tinha se tornado um escravo de Cristo. Ele não conseguia mais viver se não fosse fazendo a vontade de Deus. Assim temos que ser nós, é o que o texto está dizendo. Eu devo me apresentar agora por escravo para servir a Deus para a justificação, para a minha salvação. Ou seja, a minha consciência tem que se tornar escrava da palavra de Deus. Agora eu tenho que viver, não, eu não posso deixar de obedecer a Deus. Eu tenho que obedecer a Deus. A minha consciência não me permite, não me deixa me afastar de Deus. A minha consciência não me permite eu pecar, não me permite eu adulterar, não me permite eu mentir, não me permite eu furtar, ser desonesto. A minha consciência é escrava da palavra de Deus. É assim que nós temos que ser. É isso que Paulo está dizendo. Me tornei escravo. Escravo é o quê? Escravo é aquele que não tem mais vontade própria. Ele é dominado por algo. Ele é dominado por uma força. Sabe o que ele fala aqui? É aquele que é dominado por uma força maior. É aquele que não faz o que quer. É aquele que faz o que o Senhor manda. Que o seu Senhor manda. E se o seu Senhor for o pecado, você vai estar escravo do pecado. Para que ele diz? Para a morte. Quem apresenta o seu corpo para servir o pecado como escravo do pecado, isso gera a morte. Vai ser condenado. Pode estar na igreja, pode ser pastor, pode ser um pregador eloquente, pode ser um bispo, um presbítero, um diácono, um evangelista, um missionário, pode ser um obreiro, pode ser uma ovelha de uma aparência, que tem a aparência de uma boa pessoa, mas se está escravo do pecado, para satisfazer o pecado, e não consegue largar o pecado, se tornou escravo. Então esse que é que ele está dizendo? Esse é escravo do pecado para quê? Para a morte. É isso? Então aqui é onde entra aquelas pessoas que estão dominadas, que não conseguem se levantar. Entendeu? Sabe aquelas pessoas que estão dominadas pelo pecado, que não conseguem sair do pecado, se tornaram escravas do pecado. Que o pecado é quem domina, é quem reina sobre ela. Eles se tornaram escravos do pecado. Eles não conseguem fazer a vontade de Deus, não conseguem se libertar. Eles são escravos do pecado, são compulsivos. Eles têm que obedecer o que o pecado manda. Essas pessoas estão condenadas. O texto está dizendo isso. Se obedeceis o pecado, como servo do pecado, para a morte. Ou se tornar servo de Deus, para obedecer a Deus, isso é para a sua justificação. Então, irmão, parando bem aqui um pouco. Quem é que está mandando na tua vida? Quem está mandando na sua vida? É você? É o pecado? Ou é Deus? Quem manda na tua vida? A quem você tem obedecido? A quem você tem se sujeitado? Ai meu Deus, eu não consigo me libertar da pornografia. Eu tento, mas não consigo. Escravo, está condenado. Ai meu Deus, eu tento me libertar dessa bebedeira. Eu tento, mas não consigo. Escravo, está condenado.
Ai meu Deus, eu tento me libertar dessa fornicação. Eu tento, mas não consigo. Escravo, está condenado. Ai meu Deus, eu tento me libertar dessa mentira. Eu tento, mas não consigo. Escravo, está condenado. Não importa se você é evangélico. Não importa se você é católico. Não importa. Você está condenado. Se você é escravo do pecado, você está condenado. Irmão, isso é sério. Há pessoas em nosso meio escravas do pecado, que vivem em pecado, e você sabe que é com você que Deus está falando. Você que vive preso ao pecado lá, sozinho, escondido, sem ninguém saber. O Deus que tudo vê tem contemplado, tem visto, está dizendo: você está em pecado, é servo do pecado, portanto está condenado. Deus está falando contigo. Deus está falando contigo. Deus está revelando o teu pecado em público. Ele não está lhe envergonhando porque não está apontando o seu nome. Ele não está lhe envergonhando porque não está apontando você, não está chamando o seu nome. Mas você está escravo do pecado. Deus está dizendo na sua palavra: você está condenado. E com isso, o que é que eu entendo aqui? Que Ele está sendo misericordioso. Porque Ele está avisando que você está condenado antes de você ir para o inferno. Ou seja, você tem uma chance de mudar. Você tem uma chance de dar a volta por cima e buscar a Deus e viver para Deus e ser livre do pecado. Agora já se pensou se Deus só te avisa isso lá no inferno? Filho, você veio para o inferno porque você estava escravo do pecado. Ah, sim, eu não sabia. Pois Deus está avisando agora. Deus está avisando agora. E aonde quer que essa palavra esteja chegando, é para você que está ouvindo. Deus está lhe avisando: você está preso ao pecado, está escravo do pecado. Jovens aí estão mentindo para os pais, escravo do pecado. Não consegue ver sem mentir para o pai, escravo do pecado, está condenado. Marido não consegue ver sem mentir para a esposa, mente para o marido, o marido mente para a esposa, mente para a esposa, não consegue ver sem mentir para a mulher, escravo do pecado, está condenado. A mulher mentirosa, vive mentindo para o marido, não para de viver mentindo para o marido, é dominada por essa mentira, tem que mentir todo dia, dominada pelo pecado, mentirosa, está condenada. Não, nós estamos falando de coisas sérias. Nós estamos falando aqui da tua salvação ou da tua condenação. Que não seja, em nome de Jesus. Então, amados, a quem nós estamos nos entregando para servir? O texto está falando: a quem eu me entrego para servir, desse eu me torno escravo. E se eu me torno escravo do pecado para obedecer a ele, eu estou condenado. Mas se eu me torno escravo de Cristo para obedecer a ele, eu estou justificado. Amém? Então vou fazer o seguinte: você com quem Deus está falando, está dominado pelo pecado. Deus está lhe dando uma chance. Você está dominado pelo pecado, obedecendo o pecado, e o pecado está reinando sobre a tua vida. A partir de hoje, começa a lutar contra essas vontades. Começa a lutar contra esses desejos. Começa a lutar contra esses vícios, contra esses prazeres. Renove a sua aliança com Deus, renova a sua vida de oração. Renova a sua leitura bíblica diária. Leia a Bíblia, porque a Bíblia, irmão, é alimento para a nossa alma. Alimento para a nossa alma. Leia a Bíblia. Isso vai te fortalecer. Ore. Venha para os cultos, vá para os evangelismos, pegue folhetos, ande nas ruas, fale de Jesus, entregue folhetos. Fale de Jesus para as pessoas. Isso vai te dar força. Isso vai te fortalecendo. E aí você vai começar a vencer os desejos, as vontades. E aí daqui a pouco você não está mais escravo do pecado. Daqui a pouco você vai estar escravo de Jesus Cristo. Daqui a pouco você vai poder dizer: poxa vida, eu não consigo, eu tenho que fazer a vontade do pecado. Você não vai mais dizer isso. Você vai dizer: eu não consigo deixar de fazer a vontade de Deus. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu lembro de 2 homens que pegaram um avião para viajar. E no avião se serviram uísque. E ali, quando um homem sentado ao lado do outro,
e viu aquele outro com a Bíblia na mão. Aquele homem pegou uma dose de uísque e perguntou para o rapaz que estava com a Bíblia na mão: você não quer tomar um pouco de uísque? Ele disse: não, obrigado, eu não tomo mais isso. Aí o homem que ia tomar uísque, replicou e disse: você não toma porque você é escravo. E ele disse: não, eu sou livre. Escravo é você que não consegue parar de tomar. O homem que é livre, ele não é dominado por nada. Está vendo? Olha, a maior escravatura da liderança evangélica brasileira qual é? Dinheiro. Olha esses homens como são doidos por dinheiro. Olha esses homens como eles são escravos do mamon. O mamon é o demônio, o mamon, poder personificado. Aquele que domina o homem na ganância, na cobiça das coisas materiais. Grande parte da liderança evangélica brasileira hoje está dominada nisso. Ah, mas ele não bebe e não fuma. Sim, mas estão dominados pelo mamon. São escravos do mamon. Eles não conseguem viver se não for com a Land Rover. Eles não conseguem viver se não for morando numa mansão. Eles não conseguem andar se não for ostentando um relógio de 10 mil reais. Eles não conseguem andar se não for ostentando os melhores ternos e os melhores calçados. Eles não conseguem andar se não for ostentando o bom e o melhor que o mundo aí oferece aí. Porque eles são escravos, eles são dominados. Ele não consegue mais andar num carro simples. Ele não consegue mais usar uma roupa simples. Ele não consegue mais calçar um sapato simples. Ele não consegue mais usar um relógio simples. Por quê? Porque ele é dominado pela cobiça, pelo mamon. Escravo, estão condenados. E precisam ser livres, libertos. E o texto continua dizendo, amados. Verso 17. Mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Ah, glória. O que ele está dizendo para nós? Graças a Deus que outrora nós fomos servos do pecado. Estávamos escravos dele, obedecendo a ele. Mas agora nós temos obedecido de coração a forma de doutrina que tem sido entregue a nós. Amém? Que isso? Outrora você era um pecador depravado, imoral e pervertido. Mas agora você obedece de coração a doutrina que foi entregue a vocês. O homem e a mulher que está obedecendo a doutrina que os apóstolos entregaram, que Cristo entregou, esse está mostrando o quê? Que não é mais servo do pecado, que agora ele obedece de coração a forma de doutrina que foi entregue. Agora olha, preste atenção, ele obedece de quê? De coração. Não é aquela casca religiosa, não é aquela aparência fantasiosa de um evangélico, né? De alguém que frequenta alguma igreja. Não é apenas uma aparência, porque aparência muitos têm. Ele está falando que é uma obediência que vem de coração. É uma obediência com temor, com reverência. É uma obediência com alegria. É uma obediência de coração. É assim que nós temos que obedecer a Deus. Não é apenas tentar mostrar uma aparência que não vem lá de dentro. Não é apenas querer mostrar ser uma pessoa que nós não somos. É muito mais do que isso. É uma obediência de coração. Porque a obediência de coração, tanto faz você estar dentro da igreja, como você está no meio dos irmãos, como você está sozinho. Quem obedece de coração, ele obedece e acabou. Ele obedece e pronto. Quem obedece de coração, obedece a Deus no meio do povo e obedece a Deus sozinho, escondido. Por isso é importante obedecer a doutrina de coração. Amém, pessoal? Não porque o pastor está mandando, poxa vida, não gosto da pregação do pastor, ele prega duro. Não é duro, irmão. Eu não estou pregando duro, eu estou expondo às escrituras o que elas estão dizendo. E nós temos que parar para dar ouvidos, porque a igreja hoje está cheia de bajuladores. Então você já chegou quantas vezes numa igreja em pecado, e ali você só recebeu promessa de vitória e de conquista. Você sabia que estava em pecado, estava desviado, em pecado, e ali era promessa para aqui, promessa para acolá, e envelope mais promessa. Então não é uma mensagem dura, é uma mensagem de amor.
É uma mensagem que nos exorta e abre nossos olhos para que nós sejamos livres da condenação. Então, irmãos, ele diz que nós devemos obedecer de coração a forma de doutrina que nos foi entregue. E então, assim, verso 18: libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ou seja, agora, quando obedecemos a forma de doutrina que nos foi entregue, e que doutrina que ele se refere? A doutrina presbiteriana, batista, assembleiana, missão de fé? Não. Ele se refere a qual doutrina? A doutrina bíblica, a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Jesus Cristo. Porque a maioria, eu lhe asseguro, a maioria das igrejas estão pregando outras doutrinas que não é a doutrina dos apóstolos. Então, por exemplo, tem gente vivendo piamente a doutrina islâmica, vão ser condenados. Tem gente piamente vivendo o budismo, estão vivendo o budismo piamente, aquela doutrina. São pessoas boas, pessoas honestas, pessoas da paz, pessoas do bem, vão ser condenados. Por quê? Porque a doutrina que ele se refere, que nós temos que obedecer de coração, qual é? A doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos. Se não é essa a doutrina que você está obedecendo, então não tem salvação para você. E outra coisa eu lhe asseguro: a doutrina de Cristo não tem dízimo por obrigação, a doutrina de Cristo não tem envelopes, a doutrina de Cristo não tem campanha, a doutrina de Cristo não tem promessa de vida tranquila, vida regalada, ou de riquezas, ou de conquistas terrenas. A doutrina de Cristo tem nada disso. A doutrina de Cristo é totalmente diferente do que estão apresentando por aí. A doutrina de Cristo não tem apelações, iam receber curas e milagres. A doutrina de Cristo não tem nada disso. Não tem nada disso. Então, a doutrina a qual devemos obedecer de coração, depois libertos do pecado e ser servos da justiça, dessa doutrina, é a doutrina que Jesus ensinou. Por isso a importância, amados, de saber se aquilo que nós estamos aprendendo vamos chamar assim para entender melhor, na religião que congregamos, para entender melhor as pessoas. Se a doutrina que nós estamos aprendendo na religião que frequentamos, que participamos, que congregamos, temos que conferir essa doutrina. Temos que analisar essa doutrina se de fato é a verdadeira doutrina. Porque, por exemplo, a doutrina de Cristo, em momento algum, ela ensina a adorar a mãe dele. A doutrina de Cristo ensina em momento algum a orar ou rezar ou buscar a intercessão dos santos. Em momento algum ela ensina isso. A doutrina de Cristo em momento algum ensina que há um purgatório. A doutrina de Cristo em momento algum ensina que quando alguém está morrendo tem que colocar uma vela na mão dele para iluminar o caminho dele para o céu. A doutrina de Cristo em momento algum ensina uma reza de 7 dias para as pessoas que morreram. A doutrina de Cristo em momento algum ensina isso. Então, que doutrina você está aprendendo na igreja? Será que é de fato a doutrina que vai lhe dar a salvação? Ou será que é apenas uma doutrina religiosa que vai lhe tornar um escravo religioso, porém condenado ao inferno? Porque dentre nós estamos falando aqui de pessoas que estão se entregando a alguma coisa para servir e se tornar escravos. Se entregou ao pecado para servir o pecado, se tornou escravo do pecado. Agora eu quero lhe dizer, quem se entrega a uma doutrina religiosa, que não é a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos, e se torna escravo dela, esse também está distante de Deus, está condenado. Quantas pessoas hoje, irmão, estão escravos de uma doutrina que não é a doutrina de Deus? Escravo da doutrina, por exemplo, escravos da doutrina chamada reteté, escravo da doutrina chamada neopentecostalismo, onde o culto tem que ter um zabumba, um triângulo, um forró, uma batucada para as pessoas se animar e achar que estão na presença de Deus. Onde o culto tem que ter um momento onde as irmãs começam a dançar, os irmãos começam a pular e todo mundo começa a cair. Então, que tipo de doutrina você está obedecendo? Você tem que ter cuidado nisso. Qual é a doutrina que você está aprendendo na igreja? Nem todo mundo aqui congrega aqui nesse ministério. Talvez tenha algumas pessoas que congregam no outro ministério. Qual é a doutrina que você está aprendendo? Qual é a doutrina que você está aprendendo é a que você está vivendo. Se a doutrina que você está aprendendo na sua igreja, quando você sai do culto, é aquela, eu vou crescer, eu vou conquistar, essa não é a doutrina de Cristo. Então você tem que ter cuidado que tipo de doutrina você está aprendendo.
A doutrina de Cristo não ensina em momento algum a gente ter amuletos para nos dar curas ou milagres. A doutrina de Cristo não fala disso. De rosa ungida, medalha ungida, de martelo ungido, de água ungida, de 7 semanas para resolver isso, ou 7 semanas para resolver aquilo. Não é essa doutrina na Bíblia. Não é esse ensinamento. Não é essa doutrina. Então você tem que ter cuidado que tipo de doutrina você está seguindo. Porque ela pode lhe salvar como pode lhe condenar. Ele diz no verso 19: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Muito claro o que ele está dizendo. Do jeito que nós oferecemos os nossos membros para obedecer à injustiça e à maldade e à imundícia, agora eu devo apresentar os meus membros para servir à justiça para a minha santificação. Olha que coisa interessante. Agora há pouco acima ele falou algo parecido, mas ele não deu detalhes como ele está dando agora. O que ele está dando detalhe agora? Que antes eu apresentava os meus membros para servir a imundícia, a maldade e a perversidade. Mas agora eu devo apresentar os meus membros para servir a justiça para a minha própria santificação. A Bíblia diz, irmão, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Se eu não me santifico, eu não serei salvo. Se santificar é se separar, é se colocar à parte, ser separado e viver uma vida agradável a Deus. Então ele está dizendo aqui o que agora? Que quando eu me apresentar os meus membros para obedecer a palavra de Deus, servir a justiça, eu estarei me santificando. Entendeu? Quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu deixo de fazer minha vontade, a vontade da carne, para fazer a vontade de Deus, para obedecer a palavra de Deus, para servir a Deus, eu estou me santificando para herdar a vida eterna. Só tem um meio do homem se santificar, é obedecendo a palavra de Deus. O caminho da santificação. Não, vou fazer jejum, vou plantar bananeira, vou fazer vigília, né? Mas obedecendo a doutrina errada, uma falsa doutrina, você não vai se santificar nunca desse jeito. Nunca. O jejum é importante, a vigília de oração é importante, mas se não for seguido da obediência à palavra de Deus, você nunca vai se santificar assim. Então, ele diz que há um meio apenas do homem se santificar, é obedecendo a palavra de Deus, seguindo o que a palavra de Deus ensina. Quando eu sigo a minha vontade, eu estou me depravando, maculando minha carne, minha alma e meu espírito. Quando eu sigo a vontade do pecado, eu estou me depravando, maculando minha alma, minha carne e meu espírito. Mas quando eu deixo de seguir esses dois para seguir a doutrina de Cristo, a palavra de Deus, eu estou me santificando. Quando eu conheço o que Cristo quer, quando eu entendo o que Cristo está me ensinando e começo a praticar, eu estou seguindo. E no que eu estou seguindo, eu estou me santificando. Somente dessa forma você vai se santificar. Amém? Então, a importância de obedecer a palavra de Deus é que ela nos limpa, ela nos santifica. Quando eu obedeço a palavra de Deus, eu estou vendo uma vida separada para Deus. Estou me colocando à parte para servir a Deus. É isso. E isso vai fazer com que eu esteja me santificando. E, consequentemente, no dia do Senhor, eu serei salvo. Não que isso seja feito pela força e vontade do homem. Isso é feito pela própria força e direção do Espírito de Deus que habita no homem. O Espírito de Deus quem ajuda, quem dá força, quem conduz o homem pelo caminho da santificação. Em nada o homem tem mérito diante de Deus da sua salvação. Certo? Então ele diz aqui. Então você entendeu, né, irmão? A palavra de Deus diz que Deus vem buscar uma igreja santa. E essa igreja só é santa quando ela guarda e obedece a palavra de Deus. Então, se você passar agora a obedecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, então você vai se tornar uma pessoa santa. No quesito, por exemplo, no quesito estético, a palavra de Deus ensina o que as mulheres. A palavra de Deus ensina as mulheres que devem andar com pudor. O que é pudor? Vestes que não demonstrem a sua sensualidade. A palavra de Deus ensina isso. Tanto Paulo como Pedro falam sobre isso. Que a mulher deve andar com pudor. Pudor é uma vestimenta onde não se vê a sensualidade da mulher. Qualquer vestimenta onde se vê a sensualidade da mulher é uma vestimenta sem pudor.
Então, se eu quero me santificar no meu corpo, então eu devo fazer isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus também fala das joias exageradas, dos adornos exagerados que as mulheres usam. Então, se eu quero me santificar, eu não devo me adornar de uma forma exagerada. Eu não devo usar maquiagens exageradas, eu não devo usar joias exageradas. Tudo tem que ser simples. É isso que Paulo e Pedro ensinam. Então, fazendo isso, eu estou santificando o meu corpo. Amém, irmãs? Aí algumas pessoas às vezes perguntam: pastor, e lá como é que é? Irmão, lá eu ensino, obedece quem quer. Eu nunca vou chegar para o irmão, eu ensino as irmãs: irmã, não use calça comprida, use um vestido, use uma saia longa, certo? Que cubra suas partes sensuais. Mas se você insistir em usar uma calça comprida, uma calça jeans, uma calça comprida, então use pelo menos uma blusa que venha cobrir as partes aqui. Então você ensina. Aí os irmãos que querem obedecer, obedece. Você não vai chegar e obrigar ninguém a fazer nada. Você ensina as irmãs. Olha o exagero aí das maquiagens, dos brincos. Você ensina, né? Se as irmãs querem obedecer, obedece. Se não querem, não obedece. Agora, o ensino vai sempre vir. Amém? Por isso que algumas pessoas acabam achando: esse pastor é radical, esse pastor, enfim, eu não vou ficar mais nessa igreja. E não entendem o que a gente está ensinando, o caminho da santificação para a salvação. Aí vai para uma igreja onde ninguém toca em nada, né? Lá você pode chegar sensual do jeito que você quiser. Lá você pode chegar sensual do jeito que você quiser, adornar do jeito que você quiser, e ninguém toca em nada, porque se eu tocar, vixe, rapaz, deixa eu ver aqui, não, se eu tocar, a irmã aqui não vai mais para o culto, se eu tocar aqui, a irmã também ali não vem mais para o culto, não posso falar nada. E assim a gente deixa de ensinar o povo, entendeu? Então é melhor ensinar e ter a consciência limpa, que eu ensinei, e aí você obedece se quiser, obedece, se não quiser obedecer, não obedece, aí vai ser entre você e Deus. Pelo menos eu vou ter a minha consciência limpa diante de Deus, sabendo que eu ensinei o que era certo. Mas aí hoje o que é que acontece? Existe uma doença, porque isso é uma doença. A numerolatria é uma doença, né? Eu vou até procurar um nome mais adequado, presbítero Clésio, para isso, né? Tem claustrofobia, né? Claustrofobia é medo de lugar fechado, né? Então vamos botar aqui numerofobia, né? Pronto, numerofobia coube bem. Tem uma doença hoje na liderança que o nome dela é numerofobia. Eu estou inventando agora, não estou dizendo que está no dicionário não. E que doença é essa, pai? A doença que o cara é desesperadamente louco por números. Ele tem que crescer, a igreja dele tem que crescer. Tem que crescer, não, tem que crescer. Quanto mais gente, tem que crescer, crescer, crescer. É só isso que eles pensam. Eles não pensam, hã? É repúdio, né? Então vamos inventar um nome aí qualquer. Então assim, então o que é que acontece? É verdade, é. O que o Clésio falou, numerofobia é repúdio, né? Então não combinou não deu certo não. Então o que é que acontece? Então por conta dessa doença de querer encher a igreja, eles não pregam para as irmãs a santidade na aparência. Eles não pregam para os irmãos a santidade na aparência, não. Não posso tocar nisso porque muita gente vai sair. Porque muitos não vão querer mudar. Então eles esquecem que todas as vezes que eles estão pregando, eles estão sendo julgados por Deus. Eles esquecem isso, né? Então é isso, irmão. Então o que é que acontece? Quando eu apresento os meus membros para obedecer a palavra de Deus, então estou me santificando. Se você quiser se santificar, então você tem que obedecer a palavra de Deus em tudo. Falho, imperfeito, claro, mas e lutando para obedecer. Verso 20, porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça, ou seja, vocês não eram justificados, não estavam justificados quando eram servos do pecado. E que fruto vocês têm? Então, que fruto vocês tinham então das coisas que agora se envergonham? Porque o fim delas é a morte. Ou seja, como é que agora eu estou em Cristo e vou querer viver a mesma vida que eu vivia antes? Que fruto eu tinha dessas coisas? Que agora eu me envergonho. Agora eu achei interessante aqui, irmão, ele dizer que quem vivia no pecado se envergonha do pecado que vivia. E hoje eu não vejo isso. Pelo contrário, hoje eu vejo pessoas se vangloriando do pecado que viveu. Eu vejo as pessoas se exaltando, se gloriando do pecado que viveu. Se o cara for um mulherengo, ele vive dizendo, mulher, 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 que tinha mulher para aqui, tinha mulher para acolá. Vive dizendo, vive contando, se mostrando com isso, né? Então, quer dizer, então ele diz aqui, irmão, que é para nós termos vergonha.
Vergonha. Se nós formos falar em algum momento, é para a gente falar, mas falar com vergonha, apenas com o interesse de ajudar alguém, de resgatar alguém, mas não falar para se mostrar, para se exibir. Ter vergonha disso que a gente praticava no passado. Você tem vergonha da vida que você vivia antes? Se sente disso, nós temos que sentir vergonha. E que fruto vocês tinham das coisas que agora vocês se envergonham? Porque o fim delas é a morte. Sim. As coisas que agora se envergonham. Será que todos nós nos envergonhamos das coisas que praticavam? Será que as irmãs sentem vergonha do shortinho que usava e da sainha curta que vestia? Ou não, está com vontade de usar de novo? Ou até por aí, anda usando por aí, né? Só não usa na igreja, mas usa por aí. Será que tinha vergonha? Ou será que ainda há aquele desejo, aquela vontade? Ou até anda usando? Tem essa diferença. Tem isso a ser observado. Você tem que se envergonhar, meu irmão. Rapaz, como é que eu usava uma roupa dessa? Como é que eu botava um short desse, pelo amor de Deus? Outro dia uma irmã falou. Estava lá conversando com a minha esposa. Rapaz, eu falei para o meu filho, como é que você não me repreendia quando eu botava um short desse? Eu estava louca. Ele dizia, eu não, para tu brigar comigo? Dizia, pô, então o marido não está repreendendo talvez para você não brigar com ele. Talvez tenha uma mulherzinha que seja meia cascavel, né? Você é meia valente. Então, já que o teu marido não diz, eu estou lhe dizendo agora. Em nome de Jesus. A palavra de Deus está lhe falando agora. Não precisa seu marido chegar para dizer, minha filha, troca esse short não. Você mesmo deve sentir vergonha daquilo, dessa prática. Em nome de Jesus. Então, tem marido que paga um preço alto com a mulher, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Então vamos lá. Ele diz, tem que ter vergonha. Porque o fim delas era a morte. Ele diz, o fim delas ia dar em condenação, em morte. Verso 22, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado o que é? É a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Então nós somos o que agora? Libertados do pecado. Irmão, você foi liberto do pecado, amém? Cristo nos libertou da maldição do pecado. Cristo morreu na cruz e quando eu criei nele, ele quebrou toda a maldição que estava sobre a minha vida. Abriu todas as prisões, quebrou todas as cadeias. Ele me libertou da maldição do pecado. Você está liberto. Você está livre. As cadeias foram quebradas. Você foi livre da maldição do pecado. Então agora ele nos tornou, certo? O viver santo para que por fim você tenha a vida eterna. Tenha o teu viver santo, para que por fim você tenha a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. O que é que ele quer dizer quando ele fala o salário do pecado é a morte? O que é salário? Salário é dívida, é ou não é? Salário é dívida, salário não é favor. Você trabalhou o mês inteiro, teu patrão vai te pagar e está fazendo um favor? Ele está lhe pagando uma dívida que ele deve. Então esse texto deixa claro aqui uma coisa, não se escandalize não, deixa eu terminar. Deus deve uma coisa para o homem. Só uma coisa que Deus deve para a humanidade. O que é? É pegar o homem e jogar ele no inferno. Porque o salário do pecado é a morte. Deus está devendo isso para a humanidade. Ele vai ter que pagar essa conta. Todo pecador ele vai jogar no inferno para condenar. Porque é uma dívida que Deus está devendo para eles. Mas a salvação não é dívida de Deus não. Salvação é de graça. Salvação é de graça, ele diz. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Desde que eu esteja em Jesus Cristo, desde que eu obedeça a palavra de Jesus Cristo. Então, você foi livre do pecado, porque vivendo no pecado você seria condenado, mas agora você foi liberto do pecado e foi feito um servo de Deus. Então tenha o teu viver santo, para que você tenha a vida eterna no final, porque o salário do pecado é a morte. O que Deus vai dar para todo pecador que não obedece a palavra dele é a condenação. Mas Deus te oferece de graça a vida eterna, basta você estar em Jesus Cristo. Estar em Jesus Cristo não é estar apenas, eu sou evangélico, não. Estar em Jesus Cristo é obedecer a palavra dele. Então, enquanto o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, desde que nós estejamos em Cristo. Venha para Cristo, se converta a Cristo, obedeça a palavra de Cristo, e a palavra de Deus nos garante que Ele nos dará a vida eterna. Quantos creem, digam amém.